Só mudar a minha câmera aqui. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Bom dia! Estamos já ao vivo aí no Instagram, no Face. Me atrasei um pouquinho, que a correria hoje tá grande aqui no escritório. Mas coisa boa, né? Quando a gente tá correndo é um bom sinal. Hoje venho aqui conversar com vocês sobre as maiores dúvidas que os clientes têm com relação ao INSS, com relação ao planejamento, né? Então hoje a gente vai conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode me passar aqui que a gente vai respondendo, né? Na medida do nosso tempo, da nossa live. Então, se vocês têm alguém aí que está encaminhando a aposentadoria, que está querendo se aposentar, que está com dúvidas, vocês chamam aí para a nossa live que a gente vai responder em torno de 10 perguntas aí de dúvidas que os nossos clientes mais têm com relação à aposentadoria, com relação ao planejamento, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre esses assuntos aí do planejamento previdenciário e do INSS. Deixa eu abrir aqui as minhas perguntas para a gente ter uma sequência, para a gente não se perder. Então, espero que esse conteúdo seja bem importante para vocês. Se vocês ficarem com mais dúvidas, mais questionamentos aí, depois é só me mandar uma mensagem que vai ser um prazer em responder vocês. Então, agora eu vou para a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta que o pessoal geralmente questiona é: quando posso me aposentar? Já está próximo? Então, assim, o que eu sempre relato, eu sempre aviso o pessoal. O que eu digo? Olha, primeiro, com a reforma da Previdência, em 2019, a gente teve várias alterações nos modelos de aposentadorias, nos tipos de aposentadoria. Tanto que hoje a gente tem infinitas possibilidades, né? A gente relata aí que é em torno de quase 20 possibilidades de aposentadoria. Então, essas aposentadorias, o que é necessário, né? Para a gente dar uma informação correta, a gente precisa pedir para tirar esse extrato do INSS, ver como é que está a situação junto ao INSS, as contribuições, para a gente poder fazer esse levantamento para ver qual aposentadoria é melhor, né, para a pessoa. Porque o que acontece? A gente fazendo esse levantamento, a gente vai descobrir se a aposentadoria melhor é de pedágio de 50%, ou é de pedágio de 100%, ou é de pontos, ou se a gente consegue daqui um pouco se enquadrar numa regra de transição, que já foi, né, que a pessoa já tinha direito. Então isso é muito importante a gente fazer esse levantamento prévio, fazer todos os ajustes aí necessários para a gente conseguir uma aposentadoria melhor. Outra pergunta, agora a gente vai para a nossa segunda pergunta. A segunda é mudanças das regras previdenciárias e aposentadoria por tempo de contribuição. Geralmente as pessoas querem saber o que mudou na aposentadoria por tempo de contribuição e quais são as regras de transição. Então, realmente, hoje em dia não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Existe as aposentadorias com os pedágios, com as regras de transição que são aposentadorias de 50% pedágio, de 100% aposentadoria por pontos e também temos aposentadoria quem já teve direito adquirido, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer todo esse levantamento, vai realmente, novamente, pegar aquele extrato do INSS, vai colocar, né, as informações que não constam lá, porque as pessoas acham, eu fiz a minha simulação do INSS e todas as minhas informações, elas estão lá. Não, é engano da pessoa. Aquelas informações, tem muitas informações que não constam no teu cadastro do INSS, que a gente precisa incluir. Por isso que dá muita diferença entre a simulação do INSS e o planejamento previdenciário. Por quê? Porque no planejamento previdenciário a gente faz essas inclusões e essas inclusões não estão muitas vezes do INSS. Eu vou te dizer que 100% das vezes essas inclusões não estão lá. Então, por isso que o cálculo dá diferente. Então, a gente tem que fazer esses cálculos para conseguir saber direitinho qual aposentadoria a pessoa se enquadra melhor. Então,
qual a estratégia que a gente sempre fala? A estratégia é fazer o levantamento junto ao INSS, fazer esses ajustes para que a gente consiga uma aposentadoria melhor e mais rentável. Agora eu vou para a terceira pergunta, uma terceira pergunta com relação ao INSS. As pessoas me questionam bastante. Como recuperar o tempo que não paguei? Será que eu posso pagar INSS? Nesses furos, nesses intervalos que eu não paguei? Essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Então, o que a gente volta a dizer? Temos que analisar o extrato do INSS. Muitas vezes, sim. Por exemplo, o caso de um empresário. O empresário teve uma empresa, teve registro na junta comercial, começou a trabalhar lá o autônomo, né, que a gente sabe que é correria, trabalha e acaba deixando de pagar o INSS. Nesse caso, a gente consegue fazer recolhimento desde o início da empresa. Então, isso é importante. Então, quem teve um MEI, que teve empresa registrada, que não teve todos os recolhimentos, tem a possibilidade, sim, de fazer o pagamento para o INSS. Outra situação, em um determinado momento, eu fui contribuinte individual, paguei carnê do INSS e depois parei de pagar o carnê. Depois assinei a carteira, daí ficou aquele furo lá no meu INSS. Então, nesse caso, também é possível a gente fazer o recolhimento para o INSS. Por quê? Porque a gente teve uma contribuição para o INSS. E essa contribuição, se ela estiver em dia, foi a primeira contribuição em dia, a gente vai ter essa possibilidade, sim, de fazer esse recolhimento. Agora, vamos para a nossa quarta pergunta que muitas pessoas me perguntam. Qual o valor eu consigo me aposentar? Tá? Qual o valor que eu vou receber de aposentadoria, né? Eu consigo fazer essas projeções. Então, assim, o valor das aposentadorias, elas variam bastante. Tanto que quando a gente faz um planejamento, de uma para outra, às vezes dá diferença de R$200, R$300. Tem alguns casos, hoje pela manhã, estava atendendo uma cliente, que a diferença dela deu em torno de R$1.000. Por quê? Porque a gente estava fazendo estudos, né, dos levantamentos, e se ela esperasse um pouco mais e pegasse uma regra de pontos, ela estava recebendo em torno de 1.600, a aposentadoria dela ia para 2.600. Então, por isso que é importante a gente poder analisar todas as possibilidades, a gente dá uma esperadinha, não encaminha a aposentadoria de cara e pega uma aposentadoria mais rentável, tá? E hoje, como é que é feito o cálculo hoje das aposentadorias atuais? Elas são feitas a média de 100% das contribuições. Então, a gente não pega só as maiores contribuições, a gente pega uma média de todas as contribuições. Então, por isso que é importante a gente já ter o planejamento, já começar a pagar num valor melhor, para que depois a gente não tenha prejuízo. Porque antes da reforma, como é que era feito o cálculo? O cálculo era feito em cima das 80% maiores contribuições. E hoje a média é feita de todo, do 100%. Então, por isso que acaba baixando o valor de aposentadoria, tá? Agora, outra pergunta, quinta pergunta. Hoje nós vamos responder 10 perguntas. 10 perguntas acredito que seja suficiente, né? Aí, porque é o banco de dados que a gente tem, que os clientes acabam nos mandando. Então, a gente fez o levantamento das perguntas que são mais solicitadas aí para os clientes, né? Para a gente fazer esse levantamento. Vamos para a nossa quinta pergunta, que é: posso pedir aposentadoria por invalidez sem dar entrada no auxílio-doença? Será que pode? Essa é uma dúvida que recorrente as pessoas sempre perguntam, né? Eu já posso pedir uma aposentadoria por invalidez antes do auxílio-doença? Então, agora eu vou te responder. Não, a gente não pode pedir aposentadoria por invalidez de cara. Qual é o passo a passo? Primeiro, a gente pede um auxílio-doença. Hoje é auxílio por incapacidade temporária. Depois, dependendo o que o perito vai avaliar, às vezes vai para a junta médica, daí sim vai ser sugerido uma aposentadoria por invalidez, tá?
Agora, no caso da gente entrar com ação judicial, tu entrou com pedido de auxílio-doença, esse auxílio-doença ele foi negado, não foi concedido, quando a gente entra com o pedido judicial, a gente já entra com o pedido da seguinte forma: eu quero a concessão do auxílio-doença e bem como a aposentadoria por invalidez. A gente já faz esse pedido. Claro que a gente tem que ter muito cuidado. O que acontece? A aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, ela mudou a base de cálculo. A base de cálculo dela reduz bastante. Então, por isso que às vezes a gente tem que ter esse cuidado, que às vezes não é viável uma aposentadoria por invalidez. Às vezes é muito melhor ficar recebendo um auxílio-doença do que a aposentadoria por invalidez. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, às vezes é melhor receber um benefício por incapacidade do que a aposentadoria por invalidez, que vai fazer com que baixe o meu valor de aposentadoria. Agora vamos para a nossa sexta pergunta. Nossa sexta pergunta é: quanto tempo pode demorar para sair a minha aposentadoria? Quanto tempo leva o meu pedido de aposentadoria? O pedido de aposentadoria, ele varia bastante, né, do tipo de aposentadoria que a gente vai pedir. Se é um pedido mais simples, uma aposentadoria por idade, geralmente é um pouco mais rápido. Ela leva em torno de uns 6 meses, mais ou menos. Agora, quando a gente vai fazer um pedido de aposentadoria que seja mais complexo, que a gente tenha que pedir rural junto, que a gente tenha que pedir tempo de contribuição, que a gente tenha que provar período especial, isso faz com que demore mais a análise do nosso pedido, né? Isso acaba sendo mais demorado. Então, leva mais ou menos em torno de 1 ano. E outra situação, eu pedi período especial, trabalhei com insalubridade e não foi reconhecido. Eles vão ter que entrar com recurso junto ao INSS, vai levar mais 1 ano. Então, assim, o que a gente diz? É de 6 meses a 2 anos um pedido administrativo de aposentadoria do INSS. Se for dentro desse prazo, então tá tudo certo, né? A gente realmente tem que aguardar. Claro que o momento que a gente entra com esse pedido de aposentadoria, tu vai receber a aposentadoria desde a época que tu fez essa solicitação, tá? Outro questionamento que as pessoas me fazem: Daniela, quanto que custa um planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário varia muito de profissional para profissional, né? Cada profissional tem a sua tabela de honorários, tem o seu custo, então isso vai variar de profissional para profissional, mas a gente sempre recomenda que faça, porque a gente tem muita diferença com relação a ter o planejamento, a estruturar, a pensar na sua aposentadoria, que deixar tudo para a última hora e não fazer esse estudo adequado. Por quê? Porque realmente a pessoa vai ter um prejuízo, e é um prejuízo alto em função de fazer uma aposentadoria de forma errada. E às vezes a gente não consegue consertar e não tem o que fazer, e as pessoas ficam decepcionadas com a sua aposentadoria. Outro questionamento que as pessoas me fazem: da onde que tu é? De qual local? Né? Na verdade, nosso escritório, embora a gente faça atendimento online, o nosso escritório físico é em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, né? Então, quem é daqui da nossa cidade sabe, tudo pertinho, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, e a gente faz atendimento para todo o Brasil, de forma online, através do WhatsApp, através do Google Meet. Então, hoje em dia, a pandemia fez a gente se reinventar e fez com que a gente tivesse essa possibilidade de abrir o nosso atendimento, né, para todo o Brasil aí, e é uma satisfação poder conversar com gente de todos os lugares aí do Brasil, poder encaminhar a aposentadoria, fazer planejamento. Isso é bem gratificante para nós. Outro questionamento que as pessoas perguntam: como eu faço para mandar meus documentos para o INSS, né? Como é que a gente faz para encaminhar os documentos do INSS? Então, os documentos do INSS hoje, com a pandemia, o INSS está fechado, a gente não tem a possibilidade de ir até uma agência e lá entregar o documento para um funcionário. Antigamente era assim, a gente ia com a pastinha do cliente até o INSS escaneava o documento e dava andamento no pedido de aposentadoria. Hoje não é mais assim. Hoje, o cliente ou o advogado ou a pessoa que vai encaminhar a aposentadoria, ele tem que escanear esses documentos no formato que o INSS exige,
Depois que escanear esses documentos, ele vai remeter para o sistema do INSS. Tudo de forma online, não tem mais atendimento presencial para encaminhar a aposentadoria, tá? Então, por isso que é importante que a gente olhe ali, né, as orientações do INSS para encaminhar de forma correta, na resolução certa, né, para que não dê erro, para que depois o INSS não peça novamente para te encaminhar os seus documentos. E isso faz com que atrase. Por exemplo, a gente encaminhou os documentos do INSS, encaminhou de forma errada, com a resolução que o INSS não consegue ver o documento, encaminhou com rasura, várias formas a gente manda errado. O que vai fazer? O INSS estava lá na fila, pegaram o teu processo, olharam, olha, realmente os documentos foram juntados de forma errada. O INSS vai te intimar para te novamente juntar esses documentos. Então, isso vai fazer com que demore mais o seu pedido de aposentadoria ou de benefício. Então, isso é bem importante. Não adianta fazer correndo, fazer de qualquer jeito, porque não funciona, o INSS não vai aceitar. Então, olha lá e manda o documento de forma correta. Agora, a gente vai para a nossa 10ª pergunta, que é: no extrato do INSS falta alguns períodos. É possível ajustar isso? Será que eu, trabalhei em algumas empresas, até minha carteira está assinada, às vezes acontece, eu estou com a carteira assinada, tive um período que foi assinado e não aparece no INSS. O que aconteceu? O que aconteceu foi, bem provável, que tu tenha trabalhado na empresa, que a empresa tenha registrado o teu contrato e não tenha recolhido os recolhimentos para o INSS. E o que acontece? O INSS não está ciente, não está sabendo que teve esse contrato de trabalho, que tu trabalhou para essa empresa. E daí o que acontece? A gente vai ter que comprovar que tu foi funcionário dessa empresa. Então, assim, a prova, a gente já tem uma prova, que é a carteira de trabalho, que aparece ali o contrato, né? O início e o fim, não tendo rasuras, tendo anotações na carteira. Isso também é prova de início, né? Que a gente pode utilizar para comprovar aquele tempo que não está registrado. Fora isso, é interessante que a gente tenha contra-cheque, rescisão de contrato, entre em contato com a empresa e solicite declaração que realmente tu trabalhou, ficha registro da empresa. E no último caso, também prova testemunhal, para comprovar que realmente tu trabalhou ali na empresa, né? Para poder contar esse tempo. Porque às vezes, qualquer ano ou alguns meses, às vezes é super importante para fazer com que tu consiga ter a tua aposentadoria, né? Que seja concedido. Então é importante a gente ter esses cuidados. E outra coisa, por isso que sempre quando a gente pegar o extrato do INSS, a gente tem que ter o extrato e tem que ter a carteira para a gente poder comparar. Esse contrato aqui consta na carteira, esse outro contrato consta na carteira. Então a gente tem que pegar assim, um por um, né? E anotando, ó, esse tá ok, esse tá ok, né? Por quê? Porque se caso não aparecer na carteira, a gente vai ter que solicitar para o INSS reconhecer. Porque o trabalhador, ele não vai poder ser penalizado por uma empresa. Ele foi lá, ele trabalhou, né? Ele teve a carteira assinada e a empresa não recolheu o INSS, a culpa não é do trabalhador, né? Quem tem que ser penalizado é a empresa que não recolheu de forma correta os recolhimentos do INSS. Então isso é bem importante, a gente tem que ver esses detalhes, tem que ver tudo e colocar, incluir no cálculo, tá? Agora, como eu já respondi 10 perguntas, eu vou responder mais uma que ontem ainda esse cliente me mandou essa pergunta no Instagram e eu vou responder para vocês, que é a nossa última pergunta de hoje. Depois, se tiver mais perguntas, vocês podem me mandar aí nos comentários, que vai ser um prazer responder vocês. A outra pergunta foi: eu posso juntar o rural para fins da minha aposentadoria? Pode sim. Então, caso você tenha trabalhado com seus pais ou você trabalhou na agricultura lá, você pode juntar esse rural com o tempo de aposentadoria. Claro que a gente vai precisar de alguns documentos para comprovar a atividade rural, como o boletim do colégio, escritura da terra, talão de produtor, bloco de produtor, né? Então, esses documentos a gente vai precisar para juntar junto ao INSS para pedir.
Então, assim, até tem uma discussão desde quando vale o rural. Tem advogados, a gente às vezes pede desde os 8 anos, às vezes desde os 10, então é um período que é muito importante, porque às vezes a gente consegue aumentar bastante o tempo de contribuição, né, de uma pessoa que estaria muito longe de se aposentar, ou para afastar o pedágio ali de 100%, que acaba dobrando o tempo que a gente tem que trabalhar. Então é importante que a gente utilize esse rural, né? Que a gente aproveite esse rural para conseguir aí aumentar o tempo de contribuição e fazer com que a gente consiga encaminhar a aposentadoria, tá bom? Então eu já estou finalizando aí a nossa live, foi um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar esses assuntos aí de INSS, esses questionamentos que os clientes fazem, né? Então eu acredito que foi muito valioso para vocês saberem essas informações. Compartilhe com os amigos de vocês, com os parentes, com as pessoas que estão preocupadas com a aposentadoria, estão preocupadas com o seu futuro, querem garantir um futuro melhor. Se vocês têm mais algum questionamento, pode me mandar, que vai ser um prazer em responder vocês, tá? E eu vou me encerrando agora nessa nossa live. Na próxima semana a gente vai se encontrar novamente, na quarta-feira, às 11 horas, aqui no Instagram e aqui no Face. Então é um prazer realmente estar com vocês e tenham um excelente dia, uma excelente semana a todos. Até mais, tchau!